Sejam bem-vindos ao nosso 21º estudo da série de Daniel e Apocalipse. Vamos agora pedir a presença do nosso Deus para esse estudo. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui na Tua presença para estudarmos mais um pouco das Tuas profecias, para entendermos os Teus desígnios, o Teu cuidado por nós e também, Senhor, tudo o que vai acontecer no futuro bem próximo. Que Teu Santo Espírito esteja aqui, Senhor. E eu pedimos em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Vimos no estudo anterior sobre uma besta, a besta que sobe do mar. Nós a identificamos com Roma, tanto na sua fase imperial, quanto na sua fase papal, a Roma papal. E nós vimos que essa besta ela sofreu uma ferida de morte, que foi em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. Mas essa ferida foi curada em 1929, quando Mussolini fez o Tratado de Latrão com o Papa Pio XI. E nós vimos que isso gerou um efeito. Todos se maravilharam, todos passaram a seguir a besta e se maravilhar com ela. E nós percebemos isso exatamente na atuação que o papado teve a partir de então. Vimos claramente no período de João Paulo II, quando ele começou a viajar o mundo e a sua popularidade aumentou muito, a sua receptividade. E isso tem continuado com seus sucessores, o Bento XVI e agora com o Francisco. E nós percebemos que tudo isso que nós vimos é uma questão de adoração, de nossa decisão a quem vamos adorar. Mas agora, ainda dentro do capítulo 13 de Apocalipse, nós encontramos uma outra besta, a segunda besta, a besta que sobe da terra. E nós vamos ver isso lá no verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui nós encontramos os simbolismos que representam essa besta. Primeiro, ela é uma besta que surge da terra. Se a outra besta anterior surgia do mar, e mar significa povos, tribos, línguas e nações, terra significa exatamente o contrário. É um lugar deserto. Nas profecias bíblicas, remete a isso, a um lugar deserto, pouco populoso. E ela tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Que entidade, que ente corresponde a essa besta? Preenche esses requisitos. Vamos perceber que a maioria dos teólogos, eles identificam essa besta com os Estados Unidos da América. Mas por que eles identificam? Vamos ver as origens dessa besta, desse país, dos Estados Unidos. Como foi que ele surgiu? Nós encontramos os seus primórdios em 1620, quando chamados pais peregrinos chegaram numa quinta-feira, que nós conhecemos como o Thanksgiving, ou ações de graça, porque eles estavam tão gratos por chegar a essa nova terra, que fizeram um culto especial nesse dia, de ação de graças. Mas quem era esse povo? Quem eram esses pais peregrinos? Eles eram pessoas, um grupo de pessoas que estava sendo perseguidos na Europa pela sua religião. Eles eram protestantes, evangélicos, e não encontravam liberdade para exercer a sua religião. Então eles foram fugindo até que chegaram na Holanda. E lá pegaram um barco chamado Speedwell. Mas o Speedwell era muito velho. E acabaram tendo que parar na Inglaterra e trocar de barco. E lá pegaram o Mayflower. E com esse barco, o Mayflower, eles aportaram nas praias do que hoje é o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E ali eles encontraram seu novo lar. Um lar pouco habitado. Havia somente algumas tribos indígenas, por isso, no deserto. Mas um lar onde eles iam construir uma terra de liberdade religiosa, onde ninguém fosse jamais perseguido pelas suas crenças, onde ela poderia exercer livremente a sua consciência e a sua liberdade.
E isso a gente encontra claramente logo no artigo 1º da Constituição feita logo após a independência, onde ficou plenamente assegurado isso. E nós podemos perceber ainda no discurso de um dos seus presidentes mais famosos, Thomas Jefferson. Desde que uma pessoa tenha direito de escolher sua própria religião sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualquer qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Ou seja, qualquer posição pública jamais será requerido qualquer teste de religiosidade. Qual a sua denominação? Que religião você segue? Isso pode, de repente, pode parecer a nós algo totalmente comum, mas na verdade não é. Se nós olharmos, por exemplo, a Argentina, lá a Constituição exige que o presidente seja católico. Um evangélico jamais poderá ser um presidente, a menos que se converta ao catolicismo. Mas nos Estados Unidos, que é conhecido no mundo inteiro como a terra da liberdade, esse direito é assegurado. Tanto que nós tivemos uma série de presidentes, todos protestantes, evangélicos, até que em 1960 foi eleito um católico, Kennedy. E olha o que ele falou sobre o aspecto religioso. Eu falo em nome da nação e não em nome da igreja, e a igreja não fala em meu nome. Ou seja, a clara separação entre Estado e religião. Religião é uma coisa que qualquer um pode exercer e Estado é outra, que também pode exercer independentemente um do outro. E isso mostra o aspecto da aparência do Cordeiro. Pois o Cordeiro representa quem na Bíblia? A Jesus. E essa nação, que se tornou a maior nação evangélica protestante do mundo, sempre prezou pela liberdade, que é uma das coisas principais que o nosso Deus, que Cristo, que Jesus preza, tanto que Ele nos dá a liberdade de escolha. Nós escolhemos o bem ou o mal, o pecado ou ser fiéis a Ele. Essa é uma liberdade que Deus nos dá, que nós conhecemos como livre-arbítrio. Então, aí nós vemos a aparência de cordeiro. Mas nós vimos também que ele tem 2 chifres. Essa besta tem 2 chifres. Por que 2 chifres? Se nós olharmos toda a história dos Estados Unidos, nós vemos que sempre 2 partidos se revezaram no poder. Os republicanos e os democratas. E nós sabemos que chifre significa poder. Então, o poder nos Estados Unidos sempre esteve na mão de um desses 2 partidos. Até hoje, assim o é. Ou seja, mais uma característica preenchida. Mas existe uma terceira característica, que essa besta, que tem aparência de cordeiro, falava como dragão. E o dragão representa Satanás, o mal. Então, como essa besta vai se tornar isso? Essa terra da liberdade, onde a religião pode ser exercida de forma tão livre, tão ampla, vai mudar para esse outro aspecto. Vamos ver lá em Apocalipse 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Bom, aqui começa a mostrar essa mudança. Por quê? Aqui mostra que ela exerce a autoridade dela. E nós não temos dúvidas que essa besta que é representada, que representa os Estados Unidos, tem autoridade no mundo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ela foi reconhecida como a principal potência mundial, tanto no seu aspecto econômico quanto no aspecto militar. Foi a primeira potência nuclear do mundo. E ela, tanto que ela tem as forças armadas mais bem equipadas do mundo. É também o país que tem a mais forte economia. Apesar de todas as crises que ocorreram no século XX e mesmo no XXI, os Estados Unidos sempre se manteve à frente economicamente de todo mundo. Então, ela tem autoridade. Mas ela aqui fala que essa autoridade começa a ser exercida na presença da segunda besta e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. E
a primeira besta representa o sistema papal, a Roma papal, então aí aquela liberdade já começa a ser ameaçada. Porque se essa segunda besta força as pessoas a que sigam a primeira, então essa separação entre Estado e religião começa a ser ameaçada, começa a ser colocada de lado. E é isso o falar com o dragão. E nós ainda podemos ver lá no verso 14 essa obra da segunda besta aumentando. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, aqui fala que que os habitantes da terra veem os seus sinais que foi dado executar, e mais, ela faz uma imagem à segunda besta, à primeira besta. Imagem não é exatamente igual o modelo. Ele é um reflexo, uma sombra. E como nós podemos perceber isso? Se nós nos lembrarmos lá da primeira besta, no seu período de supremacia, conhecido como período de supremacia papal, dos 1260 anos, que se iniciaram em 538 e foi até 1798, foi um período em que os erros, as heresias entraram na igreja. Tudo que foram sendo colocados de lado os ensinos bíblicos. A Bíblia chegou a ser proibida aos leigos. Os cultos, as missas, passaram a ser rezadas em latim, para que o povo não compreendesse. E aqueles que discordavam disso começaram a ser perseguidos, não puderam exercer livremente a sua religião, não puderam ter acesso à Bíblia. Então, todo esse sistema começa então a voltar. Aos poucos, nós percebemos porque essa segunda besta vai dando poder à primeira, porque a primeira besta, ela não tem mais o poder militar, não tem a força que ela já teve no passado, não teve aquela autoridade, mas ela volta a ter através da segunda besta que lhe dá essa autoridade. E isso nós podemos perceber no nosso mundo atual, quando nosso sistema cultural começa a mudar. E nós podemos perceber isso exatamente na entrada de um sistema de dominação. Uma das coisas que nós podemos perceber é o chamado marxismo cultural. Não é mesmo, João? Na verdade, o que acontece é que quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente sempre tem esse referencial de liberdade que foi instituído lá pelos Founding Fathers, né? Após a independência dos Estados Unidos. Só que o que acontece é que a gente vê essa erosão que tem acontecido no sistema governamental dos Estados Unidos, algo muito semelhante ao do Brasil. Não que tenha acontecido na mesma proporção, pelo contrário, mas é algo que está acontecendo. Você vê a liberdade de mercado vai sendo restringida através do crescimento do Estado. Só que um fenômeno também muito grande que está aliado com esse aumento do Estado, de certa forma, a aparição dos que a gente pode chamar de megacapitalistas, que hoje se configuram em quem, né? Famílias como Rockefeller, o Clube Bilderberg, homens como George Soros, Bill Gates, são caras que têm a economia na mão deles, né? Eles dizem o quanto que o mercado vale, o que está valendo e o que não está valendo no mercado. E o que acontece? Você vê a mudança de megacapitalistas para o que a gente chama de metacapitalistas, através dessa ideologia que você citou, muito bem citada, do marxismo cultural, que preza
questões comunistas dentro do capitalismo, né? Então você vê a direção do metacapitalismo. Isso faz com que o Estado se torne cada vez maior em prol e também sustentado por esses metacapitalistas. Assim, isso dizendo de uma maneira bem grosseira. Qual o objetivo dessas organizações? O estabelecimento de uma nova ordem mundial. A gente vê isso através do quê? Da ONU, né? Instituições como a ONU, como a OMS, que, né, enfim, faz parte da ONU também, enfim. Mas são órgãos internacionais, todos esses amplamente promovidos por esses caras que têm muito dinheiro. ONGs esquerdistas com ideias comunistas, que são financiadas por esses metacapitalistas em prol da instituição de uma nova ordem mundial. Então você vê uma grande alienação da população em relação a todo esse movimento mundial que está acontecendo. Aquilo que tem estado na boca de muitas pessoas, né? Problemas mundiais devem ser resolvidos por medidas mundiais. Isso é extremamente perigoso, né? Por quê? Porque a liberdade já não é mais o que se está em voga. Quer dizer, as pessoas deixam a liberdade delas em prol de segurança, entre aspas, numa segurança momentânea, entre aspas, mas ainda necessária. E quem é que poderia encabeçar essa ideia da nova ordem mundial? Bom, aquele que pode entrar em qualquer território sem ter nenhuma restrição, aquele que fala com todos, que promove ideias de uma ecumenia, né, religiosa. De uma união. Exatamente. E nós encontramos isso na figura de quem? Do papado. E só um adendo, João. Quando você fala que as pessoas começam a aceitar, é exatamente por causa do chamado marxismo cultural, que penetrou na sociedade através da cultura, da educação, das artes, das publicações, da imprensa, tudo isso para moldar a população para aceitar exatamente isso. E nós, ainda continuando, vamos ver a atuação dessa segunda besta, lá nos versos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Bom, aqui nós vemos que a besta terá sua marca. Só que, relembrando alguns estudos passados, a gente viu que Deus tem o seu sinal, o seu selo. Deus tem o seu selo. E se nós nos lembrarmos qual era o selo de Deus, é a sua lei. Aqueles que guardam a sua lei é que recebem esse selo. E quem guarda a sua lei não é para obter a salvação ou o favor de Deus, mas porque o ama, porque o próprio Cristo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. E lá em Tiago 2, verso 20, diz que se nós falharmos em um único mandamento, somos culpados de todos os mandamentos. E a maioria das pessoas podem falar, mas eu guardo a lei de Deus. Eu não adultero, não roubo, não digo falso testemunho, honro meu pai e minha mãe. Mas a maioria das pessoas que se dizem cristãs acabam guardando 9 dos mandamentos. Esquecem de um mandamento que nós encontramos lá no Decálogo, lá em Êxodo 20, entre os versos 8 e 11, que é o 4º mandamento. E eu vou ainda mais longe, não é só nos 10 mandamentos. Você tem isso aí lá na instituição da criação. Exatamente, por quê? Lá em Êxodo 20, 8 a 11 diz, lembra-te do dia do sábado para santificar, porque fez o Senhor Deus os céus e a terra em 6 dias, e no 7º descansou. E aí remetemos para Gênesis. Lá em Gênesis, nós vimos exatamente a criação, em 6 dias. E quando
terminou a criação, o que Deus fez? Ele descansou, entre outras coisas, para dar exemplo, mas principalmente para ter um relacionamento com o homem, com o ser humano. Porque lá está escrito que na viração do dia, e notadamente no sexto dia, o que acontecia? O próprio Cristo ia no jardim encontrar Adão e Eva. Para quê? Para se relacionar. O próprio Deus vinha para conversar, para estar junto da obra-prima, da cereja da criação, que foi aquele primeiro casal. Então, o sábado é um momento especial para nós termos um relacionamento com Deus, para nós termos um momento com Deus, nos aproximarmos dele. E isso envolve várias coisas, um estudo acurado da sua palavra, momentos de oração, fazer o bem ao próximo, mas tudo em especial nesse dia, no sábado, que foi o que Deus pediu. Mas só uma coisa, e inclusive a gente vê lá em Isaías 66, verso 23, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então assim, apesar disso ser uma passagem de uma profecia clássica que se refere ao tempo presente, é uma profecia que também traz o eco da eternidade. Ou seja, de um sábado a outro sábado, as pessoas vão vir até o Senhor e celebrar o sábado com o Senhor. Na eternidade. Então, peraí, aqui na Terra de repente foi abolido, mas depois vai voltar? Não faz sentido. Exatamente, porque nós temos que ter noção seguinte: quando Paulo fala que a lei foi pregada na cruz, pregar não é revogar, é cumpri-la. Cristo, quando a lei foi pregada junto com Cristo na cruz, é porque Cristo a cumpriu fielmente em todos os seus aspectos. Tanto que está escrito que Jesus ia na sinagoga aos sábados, como era o seu costume, e mesmo os apóstolos continuaram seguindo esse mandamento, mesmo vários anos depois nós encontramos isso, porque, por exemplo, Paulo, ele tinha esse hábito, os discípulos continuaram guardando o sábado. Paulo, em Filipos, onde não havia nem sinagoga, o que ele fez no sábado? Ele saiu da cidade e foi procurar um lugar especial para adoração no sábado. Ele foi à margem de um rio. Então assim, para você que está ouvindo aí, a gente quer deixar bem claro para você que se o seu pastor, se o seu padre, se você ouviu de alguém, não importa de quem, se você acredita nisso, você está sendo enganado. A Bíblia é enfática, Jesus foi enfático ao dizer que ele não veio para mudar a lei e os profetas, ele veio para cumprir. Ele foi claro. Quer dizer, se você acha que sua igreja, seu pastor tem autoridade para mudar isso aí, seu líder espiritual. Exatamente, está errado. Eu aprendi assim, está errado, meu amigo. E tenha certeza, esse é o selo de Deus. O sábado é importante. E, aliás, não só por causa disso, mas porque ele traz benefícios imensos. Se você nunca provou do sábado, então está na hora de você, pelo menos, fazer o teste. Porque depois de tudo isso que a gente falou, todos esses estudos, acho que no mínimo você tem que ver que é um pouco estranho toda essa teologia que está por volta do domingo. Exatamente. Aqui nós entramos no que fala aqui no verso 16 sobre uma marca da besta. Se o selo de Deus é o sábado, a guarda dos mandamentos, em especial o sábado, qual é o oposto disso? Tudo que vá contra essa lei. E qual é o dia que se guarda geralmente? Em que se guarda geralmente não. Em que a própria besta tem sobre suas patas. Exato. A pata da besta, da primeira besta, significa o domingo. Exatamente, que é o Império Medo-Persa, o culto ao Deus Sol no seu dia, no primeiro dia, no domingo. E aí nós encontramos exatamente a guarda do domingo. E aqui diz que será na testa, ou na fronte, ou na mão direita. Por quê? Não vai ser uma tatuagem, um chip, nada disso. Porque, como eu já falei, é uma questão de adoração. O que você escolhe adorar? E na testa é por quê? Porque você escolhe intelectualmente. Eu concordo com isso, com a adoração no domingo. O sábado está revogado. Agora, com relação à mão direita é o quê?
é aquele que, por conveniência, tanto faz, qualquer dia, mas se vai ficar difícil para quem não guardar o domingo, então eu vou escolher o domingo. Porque aqui diz que vai haver uma punição para aqueles que não fizerem, que não se receberem essa marca da besta, que é o quê? Não vão poder comprar, não vão poder vender, ou seja, vão ter sérias dificuldades. Se você não pode comprar ou vender, no mínimo você vai passar fome. Você vai talvez perder seu emprego, você vai ser perseguido, será ser preso por isso? Mas isso, como eu falei, é uma questão de adoração, de escolha, porque a primeira besta, nós já vimos que ela deixa que entre as suas heresias e tradições está exatamente a guarda do domingo. Nós podemos ver isso na encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, de 24 de maio de 2015, feita pelo Papa Francisco. No estudo anterior, nós vimos sobre uma encíclica do João Paulo II, a Dies Domini, que falava sobre a guarda do domingo. E agora Francisco ainda foi mais enfático ainda. E nós podemos ver lá no artigo 237 dessa encíclica. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Além disso, esse dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. O ser humano tende a reduzir o descanso contemplativo ao âmbito do estéril e do inútil, esquecendo-se que desse modo se tira da obra realizada o mais importante, o seu significado. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia, para que descansem o teu boi, o teu jumento, e tomem fôlego o filho da tua serva, o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer o direito dos outros. Aqui a gente podia fazer um comentário, porque qual é que está sendo colocado o principal objetivo que tinha no guarda do 7º dia, do repouso do sábado? Era para que houvesse simplesmente um descanso do trabalho? Era para que nós simplesmente fôssemos reconhecer o direito dos outros? Não. Tudo isso... Para começar, que o trabalho não era nosso, né? Exato. O trabalho na criação foi de Deus. Exatamente. Mas mais que isso, nós já falamos que o 7º dia era para um relacionamento com Deus. Um dia que Deus escolheu, não os homens, mas Deus. Se Deus escolhe algo, quem somos nós para pensar em mudar? Que autoridade tem o ser humano para mudar isso? Não, e tem essa ideia, né, de que, assim, como eu disse, o trabalho nunca foi nosso. Quem criou foi Deus. E ao ele terminar a sua criação, ele descansou. E o que acontece? Se ele não houvesse nos convidado a participar do seu descanso, que significa nos relacionarmos com ele, então nossa existência não teria significado. Então, ao Deus nos convidar ao seu descanso, ele significa a nossa vida. Quer dizer que nós existimos, em primeira instância, para o glorificar através do nosso relacionamento com ele. Então, se não há essa ligação do sábado, então nós temos que buscar nosso significado sozinhos. E veja bem, e só uma observação: Deus se cansa? Não. Então para que ele precisaria descansar? Não é por ele, é por nós. Como o próprio Cristo falou, o sábado foi feito para o homem. Foi em prol do homem. Pois é. E não o contrário. E ao mudar esse dia, você descaracteriza tudo isso aí. Todo esse significado que Deus colocou. Como eu volto a frisar, não foi o homem, foi Deus. Continua, João. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Ou seja, ele está falando que o descanso é para nos encorajar a cuidar da natureza e dos pobres. Sabe o que é incrível? Cuidar da natureza
e cuidar dos pobres nos faz sim conhecer a Deus e nos relacionarmos com Deus. Aliás, é a melhor maneira que você encontra de se relacionar com Deus. Só que o problema é que cuidar da natureza e cuidar dos pobres não é o fim em si mesmo, que é o que é colocado em todo, talvez, o discurso católico ou de outras religiões. Nós poderíamos, tem sido chamado de ecossocialismo, na verdade. Pois é. Porque é uma deturpação, porque onde você põe o socialismo, você tira Deus. Você tira Deus da jogada. E você vê isso exatamente no chamado Sínodo da Amazônia, que ocorreu em 2019. O que foi aquilo? Foi colocar a natureza acima do homem. Porque a natureza é necessária, então temos que intervir em tudo, na sociedade, em todos os meios, para preservar a Mãe Terra. Para começar, que Mãe Terra é uma expressão pagã, não cristã. Não existe Mãe Terra na Bíblia. Deus não falou de Mãe Terra. Nós não temos uma Mãe Terra, nós temos um Pai Celeste. Isso sim nós temos. Então, tudo isso aqui desemboca no que nós acabamos de falar agora mesmo, no chamado marxismo cultural. E nós podemos ver ainda a atuação dessa segunda besta lá no verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nós vimos que, agora mesmo, que quem não tiver o sinal da besta não vai poder vender, não vai poder comprar, e lembram-se que eu falei que poderia até chegar à morte. Aqui nós podemos ver, porque a segunda besta, os Estados Unidos, vai dar esse poder. Por incrível que pareça, vai dar esse poder para essa primeira besta. Quem não adorar a sua imagem, ou seja, o que é hoje a primeira besta, vai ser dado o quê? O poder de matar aqueles que não adoram essa imagem, aqueles que não têm a sua marca, ou na fronte ou na mão direita. Então, aquela segunda besta, que tinha uma aparência de cordeiro, ela vai falar, está falando, já começou a falar e vai falar mais ainda como um dragão. Por que já começou a falar? Seria impensável, até há poucas décadas, um pontífice, o Papa, visitar os Estados Unidos e ser recebido pelas suas autoridades. Não que não tivesse relacionamento diplomático, até tinham, mas não tinha essa penetração. Mas isso começou a mudar. E há não muito tempo, um Papa visitou os Estados Unidos pela primeira vez oficialmente. Em 24 de fevereiro de 92, a revista Time até noticiou isso de forma até ufânica, uma Holy Alliance, uma aliança sagrada, quando o presidente Ronald Reagan recebeu João Paulo II. Ou seja, aí nós vemos a aproximação das duas bestas. A segunda besta... Pelo menos o início, né? Os prenúncios, né? Exato, uma aproximação entre as duas. Aí foi o início, o pontapé inicial. E nós vemos isso acontecendo em várias vezes. Como falei, Ronald Reagan com João Paulo II, George Bush pai, recebendo João Paulo II, Bill Clinton recebeu Paulo II. O George Bush filho também recebeu o Papa Bento XVI. O Obama também recebeu Bento XVI e recebeu o Papa Francisco, ou seja, quase todos os últimos presidentes recebendo a autoridade papal nos Estados Unidos. E o que seria mais impensável ainda, o Papa discursando no parlamento americano, no Capitólio, uma honra que poucos estadistas estrangeiros tiveram, mas o Papa teve. Algo que seria impensável na terra fundada pelos pais peregrinos que queriam a liberdade religiosa e fugiam da perseguição da primeira besta. Agora, nessa terra, a primeira besta está lá falando para os parlamentares, para os dirigentes do país. É irônico isso acontecer, mas aí a gente vê exatamente essa aproximação e cada vez maior. Lá em Apocalipse
13, verso 18, diz que... Lê pra gente. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse número tem gerado uma mística muito grande, uma simbologia. As pessoas aí ficam, quando fala 666, muitos até se apavoram, arrepiam. O que significa esse número? 666. Aliás, o livro inteiro de Apocalipse, ele sempre foi alvo de muito engano, né? Então, quer dizer, os 7 selos, o 666, 7 a trombetas. besta do Apocalipse. Exato. Quer dizer, e mal eles sabem que tem um monte de besta no Apocalipse, né? Exatamente, tem várias bestas. A gente já viu a besta que sobe do abismo, a besta que sobe do mar, agora a besta que sobe da terra. E o que significa 666? Olha, a gente percebe que a Bíblia ela tem certos simbolismos para os números. Nós já vimos que o 7 significa perfeição, o 12, integralidade. Povo de Deus. Exato, o povo de Deus. O 10, que representa a perfeição da lei de Deus. E o 6... Não, na verdade, o 10 é o número mínimo de um todo. Exatamente, desculpa, o João está certíssimo. O mínimo de um todo. E o 6, ele geralmente é ligado à imperfeição. E na Bíblia, muitas vezes nós encontramos a repetição de certas coisas. Por exemplo, Jesus, quando ele queria enfatizar algo que ele ia falar, o que ele dizia? Em verdade vos digo. Ou seja, ele deixava bastante ênfase, que era uma técnica usada lá pelos judeus, para enfatizar a repetição. Então, quando nós encontramos o número 6 repetido, 3 vezes, 6, 6 e 6, nós vemos exatamente a imperfeição. É isso que caracteriza essa besta. Existe uma outra interpretação que é válida, e eu acho até que não exclui essa, que é o quê? O número 6, ele tem uma simbologia, nós encontramos lá na Bíblia. Os babilônios adotavam o número 6 para o seu panteão de deuses. Aliás, eles tinham uma fixação com o número 6. E nós até herdamos algo deles com o número 6. Com 6, com 60, o sistema hexadecimal, as horas. Onde nós temos, nas horas nós temos 60 minutos, 60 segundos. Isso é a herança dos babilônios, que eram astrônomos. Anos de 12 meses. Exato, que tem a ver com o número 6 também. Tudo isso vem desde lá. E no seu panteão de deuses, os deuses eram designados pelo número 6. O maior, 60, era reservado a Marduk, que era o maior no panteão dos deuses. E o menor, o número 6. E se nós formos nos lembrar lá da estátua de Nabucodonosor que ele sonhou, ele ficou pensando, Daniel disse que o meu reino vai passar, eu vou ser só cabeça de ouro? Não, meu reino vai durar para sempre. E no capítulo 3 de Daniel nós encontramos exatamente essa história, quando ele mandou fazer uma enorme estátua na chamada planície de Dura e chamou todos para adorarem. E essa estátua diz lá que ela tinha as seguintes medidas: 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Tudo isso ligando aos seus deuses. Ou seja, nós vemos aqui uma simbologia do erro, do paganismo. Tanto que nós vemos o número 600, que significava a totalidade dos deuses pagãos. 60, que nós tínhamos o número do maior dos deuses. 6, o número do menor dos deuses, ou seja, 666. Por isso eu disse que essa interpretação não exclui a outra, porque tudo mostra o erro, o paganismo, a entrada das heresias, todo o mal. Por isso, toda essa questão, eu volto a bater na tecla, tem a ver com adoração. A quem nós vamos escolher adorar? A Deus e seguir a sua lei, e receber o seu selo, ou as tradições do sistema papal e
todos os seus erros e receber a seu sinal, sua marca, na mão direita ou na testa, através da rejeição da lei de Deus e da guarda de um dia espúrio estabelecido por essa besta. Que nós não podemos esquecer que ela teve a sua ferida mortal curada e todos se admiraram e a seguiram. E a isso nós podemos ver claramente no que acontece seguindo essa besta. Então assim, né, a gente vê aqui que o livro de Apocalipse, além de ele sempre se refere a duas cidades, né, Roma e Babilônia, especificamente. Não, isso significa um erro, mas... Não, sim, mas eu estou me referindo especificamente ao erro. Então assim, através desse lance de numerologia, e também quando ele cita Babilônia, então sempre é remetendo a Babilônia. E o que tinha lá? O grande símbolo de Babilônia é a soberba, o orgulho. Então, quer dizer, por que isso está predito? Por que isso está acontecendo no nosso mundo hoje? Por causa do orgulho. Então, existe sempre esse chamado para a fuga do orgulho e o abraço à humildade. Então, quer dizer, né? Às vezes pode ter algum não adventista que está ouvindo, né? E olha, meu amigo, a gente não está ligando muito se você vai vir para a igreja, não. Aliás, nem é nosso objetivo que você venha para a igreja. Não é placa de igreja. Exatamente. O que a gente quer é que você saiba da verdade. Isso aí que a gente está falando é independente de igreja adventista, tá? Isso aí é a verdade que está na Bíblia, que vem desde a criação do mundo. Então, esse é o nosso apelo, porque aqui a gente está praticamente finalizando o que seria o ápice desse estudo, que é onde a gente vê o mal encarnado e a verdade sendo destruída. Então, se você quer estar do lado da verdade, meu amigo, você tem que ser o contrário de Babilônia. Você tem que ser humilde e aceitar a verdade. Exato. E aqui, como João disse, chegamos ao ápice desse ponto, onde nós vimos o ápice do erro e da mentira e da atuação do próprio inimigo, de Satanás, através das bestas, tanto a besta que sobe do mar, o sistema papal, quanto a besta que sobe da terra, os Estados Unidos. No próximo estudo nós vamos ver o contrário, a verdade. Nós vamos ver qual é a verdade, que pregação, qual é a mensagem contrária a essa que leva a Deus. Até a próxima.